pessoal! Nessa videoaula, a gente vai falar sobre a importância da escala na construção de maquetes e também sobre como utilizar as escalagráficas quando nos deparamos com projetos que não apresentam escalas numéricas determinadas, nas quais possamos nos basear para construir nossa maquete. Em primeiro lugar, vamos relembrar que existem dois tipos de escalas para projetos: a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é aquela que a gente já está acostumado a utilizar. 1:100, utilizada em projetos legais de prefeitura, 1:50, utilizada para projetos executivos, e para projetos de detalhes, utiliza-se escalas 1:20, 1:10 e até 1:1, dependendo do que se precisa representar. Já as escalas maiores, 1:200, 1:500, 1:1000 ou até maiores, 1:2000, 1:5000, 1:10.000, são utilizadas para representar áreas grandes, como por exemplo, grandes lotes, mapas de bairros, regiões ou até cidades. A escala 1:100 significa que cada 1 centímetro no papel representa 100 centímetros, ou 1 metro, na realidade. A escala 1:50 significa que cada 1 centímetro no papel representa 50 centímetros na realidade. Então, uma escala maior, 1:1000, por exemplo, significa que cada 1 centímetro no papel representa na realidade 1000 centímetros, que equivale a 10 metros. Aqui nessa tela, a gente vai poder verificar essa escala gráfica, que é a atriz principal dessa nossa videoaula. Por que eu vou falar para vocês sobre escala gráfica? Porque muitas vezes a gente não encontra nos desenhos que a gente precisa representar em maquete essa escala numérica aqui, de 1:100, 1:50, 1:200. Então, por isso que às vezes a gente precisa utilizar a escala gráfica. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta de arquitetura, que muito provavelmente ela está em escala 1:100. Aí nós temos aqui um desenho de um bairro ou de uma região, de uma cidade, e vocês já podem reparar, segue aqui o meu cursor, que já está vindo com a escala gráfica. E aqui nós temos um mapa do Brasil, utilizada a escala gráfica nele. A gente pode verificar aqui embaixo, apesar que não está dando para ver totalmente aqui na imagem. E nesse mapa, a gente pode reparar também nessas linhas horizontais e verticais que perpassam todos os mapas. Essas são chamadas as coordenadas geográficas e elas servem para, além de determinar a escala do mapa, determinar a localização geográfica de cada ponto aí no nosso mapa. A gente também tem que prestar atenção na hora de utilizar as escalas, prestar atenção nos escalímetros, porque assim como tem escalas grandes e escalas pequenas, quando eu falo em escalas pequenas, pessoal, estou falando nas escalas 1:20, 1:50, 1:100 para projetos arquitetônicos. E as escalas maiores, 1:200, 1:500, 1:1000, que são para grandes áreas, né? Como eu já acabei de falar. E assim como existem essas escalas diferentes, existem também os escalímetros diferentes. Então, quando a gente vai comprar um escalímetro para usar para desenho, a gente precisa prestar atenção, porque eles variam. Aqui, por exemplo, você pode acompanhar nesse primeiro círculo vermelho, que esse escalímetro, ele está anotadinho ali, escala 1:200. Os outros lados dele, a gente não vai conseguir ver aqui na imagem, mas os outros lados dele certamente vai estar lá. 1:300, 1:400, 1:500, 1:750 e por aí vai, tá? Já esses outros aqui de baixo, esse é o escalímetro normal,
mais comumente utilizado, ele está assinalando aqui escala 1 para 100, e nos outros lados dele ele vai ter 1 para 75, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 20, que são as escalas menores. E esse terceiro aqui também, está lá marcadinho, escala 1 para 50. Então, relembrando, existem esses dois tipos de escalímetros no mercado e a gente precisa prestar atenção quando vai comprar. Um é para medição de áreas maiores, o outro é para medição de áreas menores, que a gente utiliza mais nos projetos arquitetônicos. Aí, como que a gente vai fazer para determinar qual é a escala adequada para a gente construir a nossa maquete? Tem alguns parâmetros que a gente precisa avaliar antes de determinar essa escala. A escala que a gente vai usar para construir a maquete é importantíssima no resultado final da maquete. Então, a gente vai ter que avaliar diversos parâmetros. Primeiro deles, o tamanho do que se quer representar. O que quer dizer isso? Eu vou representar uma casinha, eu vou representar um edifício, um condomínio de prédios, eu vou representar um estádio de futebol, um parque, uma praça. Dependendo do tamanho do objeto da nossa maquete, a gente precisa avaliar qual escala a gente vai utilizar. O nível de detalhamento necessário para a representação da maquete também é importantíssimo, porque às vezes a gente quer fazer uma maquete com um nível de detalhamento um pouco menor, que é aquela coisa para não dar trabalho, né? Para a gente não perder muito tempo. Só que o nível de detalhamento necessário não é compatível com o nível de detalhamento que a gente deseja. Então, a gente tem que avaliar bastante se esses dois eles estão combinando, porque se é necessário para a representação boa, correta daquele objeto, um nível de detalhamento mais alto, a gente não pode usar um nível de detalhamento inferior, senão o produto final, que é a nossa maquete, não vai ficar com resultado bom. Outro parâmetro bastante importante é o material que a gente vai utilizar para fazer essa maquete. Existem os materiais técnicos que a gente compra nas papelarias especializadas, que eu não vou citar todos aqui, porque não é o objetivo da nossa aula, mas eu posso citar alguns que são o papel Paraná, papel duplex ou papel triplex e outros tipos de papel encorpado que a gente encontra no mercado, que tem variados tipos, que a gente pode estar utilizando para fazer a maquete. Isopor também a gente costuma utilizar muito, a gente encontra isopor em diversas espessuras no mercado. E esses são alguns dos materiais técnicos que a gente compra para fazer as maquetes. Contudo, a gente pode utilizar muitos materiais que a gente tem em casa. Muita coisa que a gente ia jogar fora, que seria sucata, muita coisa que a gente nem imagina que a gente poderia estar utilizando para essa maquete. Se a gente usar a criatividade e tiver capricho para trabalhar esses materiais, a gente vai conseguir resultados bem legais com esse material de sucata. Outra coisa importante é o objetivo da confecção da maquete. Porque, falando genericamente, a gente tem 3 tipos de maquete para construir. A primeira delas é a maquete de estudo. A maquete de estudo a gente faz quando a gente precisa fazer uma avaliação, um estudo prévio para um projeto que a gente está desenvolvendo. Então, você está lá desenvolvendo um projeto, um trabalho da sua faculdade, um trabalho no seu curso de maquetes, ou o seu trabalho final de graduação, o seu TCC,
e você está fazendo o projeto, mas você não sabe se vai ficar legal, então você vai fazer um estudo de volumetria dessa edificação que você está projetando. Esse é o primeiro tipo de maquete, a maquete de estudo, que a gente faz antes mesmo do projeto ficar pronto. E esse tipo de maquete ele tem um nível de detalhamento baixo. O acabamento também a gente não precisa caprichar muito, porque é mais um estudo de volumetria para esse projeto que a gente está desenvolvendo. Em segundo lugar, a gente vai ter a maquete de trabalho. Essa maquete de trabalho, ela já até precisa apresentar um resultado final um pouco mais apurado, porque ela vai servir como uma representação de fato do nosso projeto, tá? Óbvio que não é uma coisa super refinada, super detalhada, realística, mas já é uma apresentação final do nosso trabalho. Então, a gente precisa caprichar um pouquinho mais. E, em terceiro lugar, nós temos a maquete de execução. Essa maquete a gente não costuma desenvolver nos nossos cursos de maquete, porque geralmente essas maquetes de execução elas são desenvolvidas por empresas especializadas, por profissionais com muita experiência e que eles são especializados exclusivamente em fazer maquetes. Então esse não é o nosso foco. Mas aqui nessa nossa videoaula a gente pode encarar da seguinte forma: a gente precisa definir se essa maquete que a gente está desenvolvendo vai ser uma maquete de estudo ou se vai ser uma maquete de trabalho. Então a gente vai poder determinar o nível de detalhamento que vai precisar para essa maquete. Um detalhe que também faz bastante diferença, pode parecer que não, às vezes no começo do desenvolvimento da maquete a gente nem pensa nisso, mas é a necessidade ou possibilidade de transportar essa maquete, porque às vezes a gente vai fazer uma maquete bem grande, já vi maquetes que tem 2 metros por 1 metro, ficam maquetes bem grandes assim, e bem difíceis de transportar. Imagina você transportando isso dentro do ônibus. Totalmente impossível. Às vezes até mesmo de carro fica bem complicado de transportar uma maquete desse tamanho sem você estragar a maquete, né? Então, se você está fazendo uma maquete pequena que dá para você transportar tranquilamente ou até o local onde você vai fazer a exposição dessa maquete, ok. Agora, se você vai fazer uma maquete bem grande, nesses moldes que eu acabei de citar, tipo 1,5 metro por 1,5 metro, 1 metro por 2 metros, fica bem difícil de transportar mesmo de carro. Então, é melhor você já começar o desenvolvimento da maquete no lugar onde você vai expor. Então, essa questão do transporte é uma coisa bastante importante para a gente avaliar. E por fim, né, pessoal, sempre utilizar o bom senso, porque tanto a questão do tamanho, o nível de detalhamento, o material e essa questão do transporte, é tudo uma questão da gente utilizar o bom senso para conseguir ter um resultado legal na confecção da nossa maquete. Agora, vamos ver como que a gente utiliza essa tal de escala gráfica. Aqui na imagem, vocês podem ver que nesse quadrinho de escala gráfica, que está assinalado aí na imagem, de 2 km, 4 km, 6 km, a gente já imagina que essa escala gráfica ela está representando um mapa, né? Porque está dividido de 2 em 2 quilômetros. Então, aí já dá para imaginar o tamanho do espaço que a gente está representando. Mas aí, a gente coloca a nossa reguinha ali na escala gráfica e olha que legal, já está ali batendo certinho. Quer dizer, cada 1 centímetro na régua, ele está equivalendo a 2 quilômetros na realidade. Ou seja, 1 centímetro no desenho vai equivaler a 2 quilômetros na realidade. 2 quilômetros na realidade equivale a
200.000 centímetros, o que dá para a gente uma escala de 1 para 200.000. Ou seja, como a gente já falou, estamos representando mapas de grandes regiões com essa escala gráfica aí. Um outro tipo de escala gráfica, um pouco menor aqui, como a gente vê ali na tela anterior, a gente viu que estava dividido de 2 em 2 quilômetros a nossa escala gráfica. Aqui já diminuiu bastante e passou para a divisão de 5 em 5 metros a escala gráfica. E também a gente está vendo ali que colocando a reguinha está dando para medir direitinho, não está dando problema nenhum para determinar a escala aí de acordo com essa nossa barrinha de escala gráfica. Essa escala, em 1 centímetro no desenho, está correspondendo a 5 metros na realidade. 5 metros na realidade são 500 centímetros, o que dá para a gente escala 1 para 500. Ou seja, a partir dessa barrinha aí de escala gráfica, a gente consegue descobrir que o nosso desenho está na escala 1 para 500. Esse tipo de escala ele serve para lotes, glebas, desenhos, projetos de praças, projetos de bairros, né? Como a gente já falou antes. Até agora tá tudo ok, né, pessoal? Mas que escala é essa? Reparem bem nessa imagem que, diferentemente das imagens anteriores, onde a gente colocava a reguinha e o 1 centímetro aqui, cada centímetro batia direitinho com as nossas divisões da escala gráfica aqui, nessa aqui a gente pode perceber que não está batendo nada com nada. Então, como é que a gente faz para descobrir qual escala está esse nosso desenho? Ou seja, como que a gente vai fazer uma maquete a partir deste desenho cuja escala não está determinada? Porque para fazer a maquete, a gente precisa medir o desenho e definir a escala na qual a gente vai construir a maquete, que quase sempre é diferente da escala do nosso projeto. E a partir disso a gente vai fazer o desenho das peças da maquete nessa escala que a gente determinou. Só que nesse caso aqui, como é que a gente vai determinar a escala se não está batendo nada com nada aqui? E esse é justamente o objetivo principal dessa nossa videoaula. Agora nós vamos desvendar o segredo desse probleminha aqui. Aqui, por exemplo, nós temos a igreja de São Francisco de Assis, o nosso ilustre Oscar Niemeyer, foi quem fez esse projeto, é a famosa igreja da Pampulha, né, que muita gente já deve ter ouvido falar. Eu tive a ideia justamente de fazer essa videoaula porque em uma das minhas aulas de maquete, a gente foi fazer lá várias maquetes do Oscar Niemeyer, cada grupo pegou um projeto diferente, mas nenhum dos grupos conseguiu desenhos que tivessem a escala determinada, tá? O pessoal só conseguiu imagens da internet ou arquivos em PDF com a escala totalmente indeterminada. Então eu tive que explicar para eles como é que a gente ia poder construir a maquete a partir de desenhos que não têm uma escala determinada. Nós temos aqui uns detalhes, dá para vocês verem que existe a escala gráfica no desenho, só que a gente pegando o escalímetro e colocando aqui nessa linhazinha, que aqui está representando aí 10 metros nesse primeiro desenho, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão de qual escala que estava esses desenhos. Aí, todos os desenhos, esses detalhes que eu estou colocando na tela, eles estavam dessa mesma forma. Eles apresentavam a escala gráfica, mas quando a gente colocava o escalímetro em cima das linhas aí da escala gráfica, não dava para chegar a uma conclusão de qual escala estava desenhado aquele projeto. Consequência:
vamos ter que fazer uma réguinha caseira. Isso mesmo, pessoal. A partir daquele desenho totalmente sem escala, a gente vai construir uma réguinha caseira para a gente poder usar na construção das nossas maquetes. Aqui temos um outro exemplo. Temos a escala gráfica. Essa escala é de um mapa, tá, pessoal? Eu tirei aqui essa imagem só como exemplo. E como na imagem anterior, a régua não está conseguindo determinar qual é a escala. A partir disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um pedacinho de papelão, qualquer coisinha que você tiver em casa, tá, pessoal? Um pedacinho de papelão, um pedacinho de papel mais resistente, porque é a partir dele que nós vamos fazer a nossa réguinha caseira, para poder posteriormente construir os desenhos que a gente vai utilizar, as peças da nossa maquete, tá? Então, eu recortei um pedacinho de papelão, como vocês estão vendo aí, e aproximei desse nosso desenho. Vocês podem reparar que nessa barrinha de escala gráfica, ela está dividida em quilômetros, né? Tem ali o 0, depois à direita o 2 e o 4 quilômetros. E à esquerda tem o 1, que é a unidade. Mas poderia ser, em vez de ser quilômetro, ser em metro para um projeto de edificação. Peguei esse meu pedacinho de papelão e comecei a marcar nele essas medições que tem na escala gráfica. Então, marquei o ponto 0, depois marquei o ponto 2, sempre tomando cuidado para ser bem preciso, para não fugir a reguinha para lá ou para cá, para a nossa medida ficar bem exata. Marquei aí, marquei o ponto 1. Agora eu vou começar a escrever na nossa reguinha quais os valores de cada medição dessas. Pronto, terminei a reguinha, fiz todas as marcações, anotei os valores e está pronta a nossa reguinha caseira para escalas não determinadas. Agora a gente já pode voltar para a nossa planta, aquela que eu comentei com vocês, que a gente só conseguiu o arquivo em PDF a partir da internet e não tinha como determinar a escala. Como que a gente vai usar aquela reguinha caseira? A gente vai posicionar a régua com aquelas marcações lá que estavam divididas em 1 metro, 2 metros, 4 metros e vai posicionar nesse desenho dessa planta e vai determinar as medidas reais desse projeto. A partir dessas medidas reais, a gente vai para outro papel e desenha as peças da nossa maquete na escala que a gente determinou previamente, lá enquanto a gente estava avaliando os parâmetros para a determinação da escala da maquete. Então, a partir dessa reguinha caseira que a gente acabou de construir, a gente vai para o desenho que a gente tem sem escala, determina as medidas desse desenho e refaz o desenho para montar as peças da maquete na escala que a gente escolher para a maquete. Ok, pessoal? Espero que tenha sido boa essa aula, que vocês tenham conseguido entender e vocês podem colocar os comentários e as dúvidas de vocês aí embaixo na tela ou tirar suas dúvidas com a professora na aula. Grande abraço, obrigada pela audiência e até a próxima aula.